De Brasília com o Cláudio Dantas e vou direto para Joinville porque está me esperando o Fernando Gonçalves da Jovem Pan Joinville. Tudo bem, Fernandão? Seja bem-vindo. Como é que foi o desfile por aí? Tudo bem, Paulo? Um grande abraço para você, para todos que nos acompanham aqui no Morning. Acabou há praticamente 5 minutos atrás o desfile, cívico, então, em comemoração ao 7 de setembro. Você que está aí nos acompanhando, está vendo aí nas imagens a Avenida Beira-Rio, uma das mais, famosas e principais aqui da área central da cidade, em frente ao Centro Eventos Carl Hansen. E hoje, então, portanto, o desfile começou por volta de 9 horas da manhã. A chuva não atrapalhou, no momento do desfile não choveu. Choveu ali um pouquinho antes e agora, neste momento, também não chove aqui na maior cidade do estado de Santa Catarina. Segundo a Prefeitura Municipal de Joinville, ainda não há uma estimativa quanto ao público que esteve presente aqui, mas muita gente compareceu, muitas vestidas com as cores verde e amarelo, outras também vieram de preto, enfim, mas o importante é que muitas famílias passaram por aqui. Cerca de 42 grupos estiveram desfilando aqui na avenida, entre eles cerca de 3 mil integrantes aqui na pista. Lembrando que o nosso desfile começou aí com o 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, o nosso 62BI, seguido pelos pelotões e patrulhas motorizadas das forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e também a Polícia Científica, além, é claro, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, que é uma instituição centenária, fundada em 13 de julho de 1892, a mais antiga do Brasil, diga-se de passagem, e por isso vale o destaque que foi muito, muito aplaudida aqui na avenida, viu, Paulo? Muito bem, obrigado, meu amigo, valeu, um abraço a todos aí da Jovem Pan Joinville. Eu vou sair de Joinville e nós seguimos agora para o Rio de Janeiro, porque o Viga também está esperando a gente para trazer mais informações de como é que está a mobilização. Lotado desfile aí, hein, Viga? Bom dia. Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para a turma toda do Morning Show. Nós estamos aqui de volta ao local onde sempre aconteceram as celebrações de 7 de setembro, à exceção do bicentenário no ano passado, cujo evento principal foi em Copacabana, um tema que continua dando o que falar até hoje, porque alegou-se à época que o governo anterior fez uso eleitoral daquele 7 de setembro em Copacabana, poucos dias, poucas semanas antes do primeiro turno da eleição presidencial. Tradicionalmente, historicamente, sempre aconteceu aqui na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Comando Militar do Leste, que talvez seja a base militar mais importante aqui do Rio de Janeiro. Nem a chuva, viu, Paulo, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, que cai desde a madrugada, hora vai, hora volta, agora tá fininha, uma espécie de garoa, espantou o público. Pelo contrário, eu fiquei até surpreso com a quantidade de pessoas, visto que, como vocês disseram agora há pouco, havia uma campanha durante esses dias aí do Fica em Casa, doação de sangue, mas eu numa estimativa aqui no olhômetro, eu diria que nós temos, nosso cinegrafista Rodrigo Tessari vai dar um take até o público, temos centenas, talvez milhares de pessoas esparramadas aqui pela Avenida Presidente Vargas, acompanhando esse desfile cívico-militar para celebrar 7 de setembro, 201 anos da independência do Brasil. Você vê que a chuva aperta um pouquinho agora, mas o público está ali, concentrado, não arreda o pé e a todo instante aplaude e manifesta através de gritos apoios aos integrantes das Forças Armadas brasileiras. O nosso cinegrafista Rodrigo Tessari daqui a pouco também vai fazer um outro movimento aqui na Presidente Vargas para mostrar o outro lado. Vai passar e vai percorrer pela banda do Exército, que dá o tom, o ritmo desse desfile aqui na região central do Rio de Janeiro. Vocês podem ver ao fundo essas tendas montadas para as autoridades, e um pouco mais atrás nós temos o governador do estado do Rio de Janeiro, ladeado por integrantes, graduados das 3 Forças Armadas brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica. Ao lado dele, 2 crianças, acompanhando também esse desfile cívico-militar aqui na região central do Rio de Janeiro. Antes que você me pergunte, cadê o prefeito? O prefeito do Rio de Janeiro não se faz presente. Ele tem uma série de agendas de visitas e inaugurações nesse 7 de setembro. Não está aqui na Avenida Presidente Vargas, que volta a ser o coração pulsante das celebrações em torno do 7 de setembro, diferentemente do que aconteceu no ano passado,
onde o principal evento ficou concentrado na tradicional praia de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, volta de 11h30 da manhã, termina o desfile cívico-militar aqui no centro do Rio de Janeiro. Aqui na periferia, perto da Presidente Vargas, até uma manifestação sendo programada. Faz parte daquele ato nacional do Grito dos Excluídos. Policiamento reforçado para que não haja nenhum entrevero, nenhuma confusão, nenhuma dor de cabeça, especialmente no momento da dispersão do público aqui por volta de 11h30, meio-dia desta quinta-feira, feriado nacional de 7 de setembro. Paulo. Muito bem, meu querido amigo Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, mostrando aí esse desfile absolutamente lotado na cidade maravilhosa. Imagens ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, da Esquadrilha da Fumaça, fazendo um belo espetáculo aí para o público, principalmente lá em Brasília. A Esquadrilha da Fumaça, com tanta tradição aqui no país, agora fazendo seu desfile com esse céu lindo que está em Brasília nesta quinta-feira de feriado. Senhores, eu estava pensando aqui que eu ia jogar para debate com vocês três. Eu quero lançar um desafio aqui. Se vocês puderem me ajudar a resumir o dia de hoje com 3 pontos, eu ficaria muito feliz. Eu vou começar dando os meus 3 pontos do desfile de Brasília. Pacificação com o Exército, público esvaziado e Zé Gotinha desfilando, maninho. Isso é um espetáculo, meu. A gente nunca viu no Brasil o Zé Gotinha desfilar. E eu acho que o Zé Gotinha entra no espírito da pacificação nacional. O Zé Gotinha, eu sempre digo... Tá era você que estava lá, Mano Ferreira? Qualquer disputa entre Lula e Bolsonaro. O Zé Gotinha está muito acima de qualquer governo ou grupo político. O Zé Gotinha é um patrimônio nacional. É um dos símbolos que eu acho, assim como a seleção brasileira, enfim, que precisa ser celebrado por todos, porque o Zé Gotinha é um símbolo de uma boa comunicação do governo, que atravessou diversos governos no sentido de conscientização da população para campanhas de vacinação, que são uma marca do nosso Sistema Único de Saúde, que deve ser um motivo de orgulho para todo brasileiro, porque de fato salva vidas. Então eu gosto de destacar o Zé Gotinha também, acho que é importante. E vale destacar também a Esquadrilha da Fumaça. Vejam só que belíssimas imagens que nós estamos exibindo agora de um verdadeiro show que está sendo feito e promovido aí pela Esquadrilha da Fumaça lá em Brasília. Para você que está no rádio, nós estamos vendo um céu absolutamente azul, lindo em Brasília, e um verdadeiro show desses pilotos que tanto homenageiam aí ao país com o seu trabalho de aviação. São imagens ao vivo que você está acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. É o momento, são 10 horas e 51 minutos agora, é o momento justamente do desfile da Esquadrilha da Fumaça. Olha só essa imagem panorâmica maravilhosa do céu de Brasília e a Esquadrilha da Fumaça fazendo o seu show. Eu tenho certeza absoluta que o êxtase deve estar rolando no público que está lá embaixo assistindo essas imagens que você está podendo assistir aqui na Jovem Pan por meio da nossa queridíssima empresa, certo? É muito bonito o Linda show Esquadrilha. da Esquadrilha da Fumaça, sempre foi, né? Agora, vamos lá para os 3 pontos. Então, 3 pontos do desfile de hoje, maninho. Eu diria que há a questão da união e reconstrução, mas há também como um outro ponto a rachadura nesse discurso que o presidente Lula tenta emplacar no seu governo, justamente na postura tanto do público ao gritar olê, olê, olá, Lula, Lula, o que é um grito impróprio para um 7 de setembro, como na postura da primeira-dama Janja, que certamente é uma postura que não é à toa, ela ir de vermelho, fazer o L de forma imprópria no Rolls Royce. Então, eu diria que há essa contradição como principal marca. Há tentativa de união, mas uma rachadura nessa tentativa pela postura inadequada. Perfeito. Um break para você que está no rádio, são 10h52. Filipão, me traz 3 pontos aí, por favor. O primeiro ponto que eu vejo que é visível é, de fato, a volta do 7 de setembro como evento cívico-militar. Esse é um ponto que é nítido, se vê, por exemplo, civis e militares juntos, né? A volta, o retorno no desfile no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, que é o tradicional desfile da Presidente Vargas. O segundo aspecto que eu concordo, mas discordo do Mano, é a ausência de pacificação e unidade e integração nacional. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro pedindo para os bolsonaristas e para quem apoia ele ficar em casa. Infelizmente, o Bolsonaro ainda não aprendeu o que é o 7 de setembro, o que é uma data dessa de nível nacional.
né, seria muito importante, eu gostaria de ver no meu país dos meus sonhos, o Lula e o Bolsonaro e todos os ex-presidentes juntos, assistindo junto o desfile de 7 de setembro, com uma forma de unidade e integração nacional. E o terceiro aspecto que eu vejo que é gritante é a volta da lua de mel do Lula com as Forças Armadas. Por que a volta da lua de mel? Ao contrário do que o Kobayashi falou no começo do programa, lua de mel. O Lula foi o presidente que mais investiu nas Forças Armadas. É bom lembrar que o maior investimento foi feito pelas compras dos gripes suecos para o Brasil. A Estratégia Nacional de Defesa foi criada pelo presidente Lula, pelo governo Lula, não é? Ou seja, o comando, historicamente, das Forças Armadas preferem, de longe, o Lula ao Bolsonaro. Apesar da comunicação política do Lula e dos apoiadores, a comunicação política do Bolsonaro e dos apoiadores do Bolsonaro apontarem o contrário. Gosta tanto das Forças Armadas, o Lula, que tirou a segurança particular dele do GSI e deu para a Polícia Federal. Isso é pessoal. Não é pessoal. Tudo que ele Qual foi uma vez da história das Forças Armadas? A compra dos gripes. Pela primeira vez se criou uma indústria militar no Brasil. Adianta comprar um gripe, comprar tudo que for necessário e no discurso ficar o tempo todo linkando o militar com uma possibilidade de golpe, linkando o militar com o antidemocrático, linkando o militar com algo que não é favorável ao sistema republicano. Estou falando da história real. Na vida real. Mais do que ser, precisa parecer ser também. O Lula tem uma série de discursos que são desencontrados com essa boa relação com as Forças Armadas. O comando das Forças Armadas preferem muito mais o Lula de longe do que o Bolsonaro. A mudança estrutural das Forças Armadas, quer você queira ou não, foi feita no governo Lula com a criação da Estratégia Nacional de Defesa, que reformulou as Forças Armadas como um todo. Né? Criar uma indústria nacional de defesa foi feito no governo Lula. Eu não concordo com tudo que o Lula faz com o militarismo, não. Mas não dá para você negar isso. Gosta tanto das Forças Armadas que agora tem um projeto para militar não poder ser candidato político na ativa. Mas não pode. Não, tudo que o Lula puder fazer com os militares tem. Não adianta nada sair na foto e comprar gripe. Deixa eu entrar nesse debate, porque eu acho que para além da questão do comando e da estrutura das forças, há a relação com a base das forças. E uma medida, por exemplo, como a não candidatura de militares, fortalece o comando no sentido que fortalece o profissionalismo das Forças Armadas. Imagina, só que tira a liberdade, como que você fortalece? O profissionalismo. Por quê? Porque as Forças Armadas é um lugar para pessoa que quer atuar em defesa da nação Mas por opção, né, mano? Exato. Por opção, mas a gente tem que exaltar a liberdade do militar. Mas ele pode ser candidato, ele não tem pedido. O ponto é, em serviço não. Não. Por quê? Ele tem que ir para reserva. É claro. Exato. E isso fortalece o profissionalismo. Porque da mesma forma que se um juiz quer ser candidato, ele mas o juiz tem outro. Mas o juiz é diferente do militar. Não, o juiz, são cargos de Estado. Ele tem vitalicidade, ele tem inamovibilidade, ele tem redutibilidade, ele tem diversos privilégios. Os militares também. Os militares têm vários privilégios. Mas não é pelo cargo. Os privilégios, chamados privilégios militares, é pelo risco de vida. Mas eles têm uma atividade de risco. Mas um ponto importante aí eu diria que tem dois. O primeiro é que, de fato, nós precisamos fortalecer o profissionalismo das forças e que a presença de candidaturas no meio das Forças Armadas é algo que vai contra o profissionalismo, porque ao criar conexões políticas entre militares de menor patente com o poder político, você desestrutura a hierarquia, que é um ponto central do funcionamento das Forças Armadas. E um segundo elemento... Quem nos acompanha pelo rádio, Maninho, são 10 horas e 57 minutos. Para você que chegou agora, a gente está acompanhando minuto a minuto cada detalhe dos desfiles ao longo do Brasil do 7 de setembro. Imagens para você que está na televisão do final do desfile em Brasília, com a exibição do show, verdadeiro show, um espetáculo da Esquadrilha da Fumaça com esse céu de brigadeiro. Fala, Maninho. O segundo elemento que eu destacaria é que a gente não pode ignorar a história do Brasil, onde as Forças Armadas estiveram ligadas historicamente aos períodos de exceção e ditadura que nós tivemos. E isso é algo grave que nós precisamos tratar como democratas, com aperfeiçoamentos institucionais. Me permita sobre isso que você está falando. Aí quando a gente tem um sistema democrático, a pessoa pode se colocar à disposição do eleitor e ser eleito, aí o militar não pode. Como isso vai na contramão? Se em outra época a gente teve uma ditadura militar, agora que o militar pode se candidatar e ser eleito democraticamente, a gente vai impedir? Isso vai na contramão total, nós vamos separar a carreira. Abraçar o militar no sistema democrático. Democracia tem regras. Democracia tem regras. Para Brasília,
passar os militares no sistema democrático, nós precisamos desvincular o progresso dentro da carreira, que é uma questão profissional, que precisa obedecer à hierarquia e ao interesse nacional, da politização e da política. Então, eu diria que a ligação de Bolsonaro com as Forças Armadas acaba muito mais estando no âmbito de um sindicalismo militar, que se comunica com parte da base dos militares, mas que boicota o profissionalismo das Forças Armadas, em vários sentidos. Não à toa, Bolsonaro foi um militar que acabou saindo das forças por indisciplina. Porque esse tipo de articulação política dentro dos quartéis é algo que vai contra o espírito da profissionalização e da hierarquia. Isso não é tão liberal, hein, maninho? É extremamente liberal. E peraí, vamos voltar. E aí até a história do liberalismo brasileiro, que é uma história do civilismo. Vamos recuperar a Rui Barbosa e a campanha civilista que colocou a necessidade de desmilitarizar o poder político brasileiro. O liberalismo brasileiro, ele é essencialmente em defesa justamente do civilismo e da questão de que a política precisa ser apartada das Forças Armadas, que sempre foram agentes de instabilização. Mas qual que é a polêmica de um militar se candidatar aí para reserva? Não entendi. Qual seria a polêmica? Também. Qual seria o lado negativo disso? O lado negativo é que ele tem que fazer uma escolha de vida. Se ele vai permanecer nas forças militares a ponto de se candidatar... Militar escolha de vida. Tudo bem, meu amigo, mas ele tem que ter a liberdade de exercer o seu direito político pleno, como qualquer cidadão, de votar e de ser votado também. Assim como um juiz. São escolhas incompatíveis. Uma coisa é fazer política, outra coisa é servir. Agora vamos valorizar, dar profissionalismo, então, a todo mundo, não só militar. Vamos dar profissionalismo. Mas tem uma questão sobre o que o Mano falou do profissionalismo que eu acho importante. Há uma grande questão, como você tira o militar do poder civil. Na minha opinião, e na opinião dos estudiosos sobre o assunto, é deixar os militares com o assunto que eles dominam, que é a defesa. Exato. E o problema é que o Brasil não tem uma política de defesa nacional de forma clara e de forma eficiente. Então, vamos